Então, gente, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui. Obrigada, Franciele, e aos alunos da nossa linha, né, de poéticas contemporâneas. Eu vou falar um pouco da minha pesquisa, assim, de um aspecto dela que tem algum tempo que eu toco de pincelada nas minhas falas e me deu vontade de retomar de maneira mais, não diria sistemática, mas de um olhar mais atento sobre um conceito que eu trabalhei e que permeia toda a minha produção artística, desde o início, né, quando eu olho para os meus primeiros trabalhos, essa noção, eu prefiro falar noção do que conceito, porque eu acho que conceito fecha demais e noção é mais fluido. É uma noção que permeia, que já está presente lá nas minhas primeiras instalações, que infelizmente ela não existe em português, porque caiu em desuso na língua portuguesa, e eu fiz uma tradução para tentar me aproximar o máximo possível do meu pensamento, né, de um pensamento que é um pensamento em prática, que é a prática de um pensamento, que eu acho que é isso que caracteriza a nossa linha de pesquisa. Então, eu trabalho, para quem não me conhece, não conhece a minha prática artística, né, eu trabalho com a noção de paisagem há muitos anos mesmo, e não uma paisagem que estaria destinada ou confinada a uma natureza distante da cidade, mas uma paisagem que eu chamo de paisagem cotidiana, que é aquela que ela se compõe dos nossos deslocamentos mais cotidianos possíveis, assim. É o caminho da rotina e da repetição mesmo, onde a contemplação ela é hostilizada, vamos dizer assim. Como é que é no caminho da rotina e da repetição? Aquele que a gente pega todos os dias para ir trabalhar, ida e volta, em que momento aquele caminho pode se transformar em paisagem? O que acontece com o movimento do nosso olhar para fazer com que, de repente, a gente se torne estrangeiro àquele espaço? Essa sensação de ser estrangeiro no espaço da rotina, no espaço da casa, ela não precisa ter a duração de horas para ela acontecer. Não, ela é rápida. Eu gosto muito de uma definição, acho que é o Bachelard que usa, que é o ponto de vista, todo ponto de vista, não sei se é o Bachelard, posso estar enganada, todo ponto de vista traz o signo da eternidade. Então, eu acho assim, a partir do momento que a gente para e olha e desconhece aquele espaço que está à nossa volta, a gente entra vamos dizer assim, na marca da eternidade. Porque naquele momento o tempo da rotina para e entra um tempo da contemplação. E é essa quebra que eu chamo de paisagem. Então, ela não está ligada a uma natureza distante, ela não está ligada a um espaço utópico, ela não está ligada a um ponto de vista privilegiado, mas é aquele espaço que nos circunda. É esse espaço que a gente deixa de ver. Então, eu inicio com um verbete de minha autoria, né, onde eu tento definir essa paisagem, que, para mim, ela é a medida do olhar que silencia o ruído, onde a terra é o ponto, né, tem uns autores que definem a paisagem como o ponto onde a terra e o céu se tocam. Só isso dá uma vida de estudos, porque você tem que ponto é esse? Isso é quimera, não existe um ponto onde a terra e o céu se tocam. Então, a paisagem ela traz essa noção de quimera também, porque ela é pura abstração, mas ela é ligada ao mundo concreto, é uma relação objetiva com as coisas. Eu preciso das coisas que estão em volta de mim, eu preciso da pedra, eu preciso da árvore, eu preciso da rua, para que eu crie, que eu constitua o elo entre a casa, entre a rua e entre a árvore. Mas só a existência da árvore, da pedra e da rua não é suficiente para que a experiência da paisagem aconteça, porque aí entra o ponto de vista do observador. Então, a paisagem ela não existe sem um observador. A paisagem não existe sem um sujeito que vai tecer as relações entre os objetos concretos que estão à nossa volta. Né? Então, ela é tributária do olhar. Por isso que, para mim, a paisagem é quando os olhos eles tracejam, porque a gente vai contornando, a gente vai delimitando o espaço à nossa volta. Evidentemente que não é só o olho, né? É um olho que está enraizado num corpo, que a gente não está
flutuando pelo espaço. Então, há um enraizamento do corpo, mas é quando a visão pensa, é quando a visão se faz interrogação, né? É estar aqui e se sentir ali, por quê? Porque a partir do momento que eu olho, eu não estou aonde eu estou olhando. Eu estou aqui, mas eu olho para lá. Então, a paisagem, ela traz essa relação de um aqui e de um ali. É nessa articulação que ela se situaria, né? Quando o muro se transforma em nuvem, eu pego isso, me inspiro, né? Numa passagem do Tratado da Pintura, do Da Vinci, quando ele pede aos alunos, é uma das passagens, eu acho, mais bonitas do Tratado da Pintura dele, quando ele pede aos alunos para observarem um muro, e ele fala, né, olhem com atenção, o muro vai se desvelar. Vocês vão encontrar aí a montanha, os caminhos que conduzem às vilas, e ele vai, como se o muro realmente se transformasse em paisagem. Em última instância, assim, a noção de paisagem ela é relacionada ontologicamente, vamos dizer assim, à noção de horizonte, que é uma das noções que eu tenho trabalhado que não está aqui especificamente, mas já estava, mas que eu tenho mais atenção agora. É o horizonte que ele pode não estar visível, mas a gente já viu o horizonte antes. Então, na verdade, o horizonte está nos olhos. Ele não está só fisicamente. Então, a paisagem é ter esse horizonte no olhar e, por fim, um comover-se. Que toda a experiência da paisagem contemplativa, que solicita uma contemplação, e se a gente pega e pensa o que é contemplação, né? Contemplar é olhar com atenção, né? Olhar com religiosidade, não é se inclinar para ver, né? Então, é se comover-se no sentido de comoção e de como se vê, porque a paisagem sem o sujeito não existe, né? Então, eu costumo dizer assim, que a paisagem ela traz essa relação tão íntima e singular entre um modelo que é cultural, quer dizer, todos nós aprendemos a olhar de determinada maneira, mas todos nós temos uma percepção absolutamente singular. Então, é o conteúdo cultural aliado a uma percepção que é singular. Então, é como se todos nós soubéssemos da existência da paisagem. Por quê? Porque a gente já viu a paisagem sendo representada, a gente já viu o espaço sendo contado. Então, a paisagem ela é muito mais do que um ponto de vista óptico, muito mais. Ela é ponto de vista e ponto de contato. Porque, à medida em que a gente vai percorrendo os espaços, a gente vai se entrelaçando a esse espaço, né? Então, quando você percebe o espaço como paisagem, e aí eu costumo dizer assim, que a paisagem ela gera uma ética da paisagem, quando você entende que seu espaço ele é paisagem, você não aceita qualquer coisa nesse espaço, porque você se vê nesse espaço, você está incluído nesse espaço. Então, muitos dos problemas urbanos, por exemplo, por que a paisagem urbana no Brasil ela foi deixada de lado em detrimento da paisagem natural, preservada, por exemplo? Todo mundo tem já a consciência que é preciso preservar a floresta, todo mundo tem consciência que é preciso preservar os espaços montanhosos, os parques nacionais. E por que a paisagem urbana ela é deixada de lado? Porque a gente não tem essa ética paisagística. A cidade não é reconhecida como paisagem. A paisagem ela pressupõe um olhar que pensa, um olhar que entende que as coisas não estão isoladas, que é preciso que o conjunto ele exista. A paisagem ela é conjunto, mas ela é um conjunto delimitado pelo olhar. Eu sei que algumas pessoas assim nas minhas aulas já viram essa imagem, mas eu sempre começo por ela, porque a gente pensa que é muito natural a gente ter essa consciência paisagística, né? Alguns autores falam da consciência paisagística, ou de uma inquietação paisagística, mas não é assim. Você tem um geógrafo que é o Augustin Berg, por exemplo, que ele propõe que são 4 elementos que constituem uma civilização paisagística. Ele foi muito criticado por isso, porque como é que você pode dividir um mundo entre aqueles que são dotados de uma estética no olhar e daqueles que não são? É extremamente complicado. E ele já reviu esses 4 elementos. Mas os 4 elementos seriam mais ou menos, por exemplo, a noção pictórica, a primeira é a palavra, né? É preciso que uma cultura tenha a palavra paisagem. Só isso é super recente. Quer dizer, é preciso que na língua o termo paisagem exista para dar conta desse espaço, para dar conta desse território que é transformado em paisagem. Essa transformação de um território em paisagem ela é uma transformação estética. E são os pintores que vão trazer essa transformação.
porque no século XVI, por volta de 1590, mais ou menos, há dicionários que falam que é um pouquinho anterior, mas é comum a gente situar assim, final do século XV até 1590, que os pintores vão criar o termo para designar aquilo que eles estavam pintando. Era quase um dialeto entre os pintores. Depois isso entra na língua comum. Então, ter o termo paisagem não é simples, quando a gente pensa que só no século XVI que ele surge como vocábulo, né? Então, o Augustin Berg fala do termo, fala de representações pictóricas da paisagem, fala de espaços na cidade para que a gente pudesse parar e contemplar. São espaços de deleite, por exemplo, os parques públicos, os jardins públicos. Quando a gente pega toda a história, principalmente na Europa ou na China, que depois se espalha para todo o Oriente, você tem espaços onde a natureza é domesticada, a natureza selvagem é domesticada para acolher o olhar do habitante da cidade, que é outra lacuna que aqui no Brasil a gente não tem espaços de usufruto da cidade. Isso cria um distanciamento tão grande da cidade, vai criando, que a gente não se sente pertencendo mais a esse espaço. Tudo isso é uma ética, compõe uma ética da paisagem, né? E o outro, tem um quarto critério, então é pintura, o termo, jardins e literária. A parte, assim, o registro literário. Quer dizer, é preciso que haja uma narrativa do espaço que o conte como paisagem. Então, segundo ele, 2 civilizações tiveram isso, a China e a Europa no Renascimento, a partir do século XVI. Na verdade, a partir do século XV, e a gente vai ver por quê. Claro que isso deu uma confusão enorme, porque como ele ousa dividir o mundo entre aqueles que têm sensibilidade para a paisagem e aqueles que não têm, hoje ele já está revendo isso. A gente tem um antropólogo que se chama Philippe Descolat, que sucedeu Lévi-Strauss, até que a Patrícia estava citando, né, anteriormente, e ele já pensa assim, será que é possível ter uma antropologia da paisagem? E ele fala, tudo bem que não há talvez todas as culturas não tenham uma elaboração extensa e nem intensa da noção de paisagem, mas que todos nós temos uma inquietação paisagística, e isso todos nós temos. E ele cita um exemplo onde ele passa 30 dias aqui na Amazônia, que ele pesquisa os índios, não é na Amazônia brasileira, não, é na Amazônia peruana, e ele fica sem ver o horizonte, no meio da floresta. E quando ele sai para pegar o avião dele para a França, ele está num barco com um habitante desse grupo que ele estuda, e são eles dois no barco, e quando eles veem o horizonte, quando eles saem da floresta e veem o horizonte, o índio se espanta e fala, como é belo. E aí ele usa essa experiência dele para falar, não há paisagem no vocábulo, não tem representação pictórica, e a experiência estética ela acontece. Então, o que significa isso? Significa que não ter a imagem da coisa, não ter o vocábulo que designe a coisa, não significa que a experiência da coisa não aconteça. Então, ele está dialogando com essa teoria que eu falei para vocês. Então, é só para a gente entender assim, que a paisagem ela aparece ao longo da nossa história. É óbvio que eu vou falar que a Grécia não tem paisagem, seria uma burrice, uma estupidez. Como é que você pensa a Acrópole para além da noção de paisagem? Todo mundo tem o Partenon. Quer dizer, aquilo é pura paisagem, é criar um ponto de observação da cidade, né? Então, falar que as vilas romanas não têm paisagem, falar que as pirâmides do Egito não há uma noção de configuração espacial pensada esteticamente, seria uma estupidez. Mas é uma noção que vai e volta. E na pintura moderna, que a gente, né, o próprio termo moderno ele aparece em vários momentos, mas assim, o século XIV a gente pode pensar como a pintura moderna é uma dos lampejos de visão mais maravilhosos, eu acho, que vai acontecer na história da arte, na cidade de Siena, né, que sempre foi uma rival histórica de Florença, e ali, inexplicavelmente, surgem 2 exemplos de um espaço absolutamente profano, sem nenhuma indicação à religião, sem nenhuma presença divina. Ele é um espaço humano, praticado pelo homem. São 2 pinturas que já passaram por várias autorias, desde Ambródio, Lorenzetti, Sasseto. Hoje elas são 2 pinturas consideradas anônimas, ninguém sabe de fato quem as pintou. E é o primeiro momento
trevas, vamos dizer assim, né? Que também a própria Idade Média, isso não é um conceito que dá conta do que foi a Idade Média, né? Não é por aí que a gente tem que pensar, mas que vai iluminar esse espaço profano. Então, uma é o castelo na beira do lago, que a gente tem todo, se a gente observar a pintura, ela tem todo o espaço laborado, não tem a presença do homem especificamente, mas o homem está ali. E esse barquinho aqui, particularmente, é muito arrojado, eu diria, porque quanto mais você observa, mais você pensa, você começa a ver que ele está flutuando. São pequenininhos, são pintura sobre tinta sobre madeira, né? E essa pintura está disposta ao lado dessa, está na Pinacoteca de Siena, na Itália. Ambas datam de 1320 e poucos, mais ou menos, início do século XIV, e tem essa que, particularmente, para quem estuda a noção de paisagem, ela é muito importante. Essa aqui se chama A Cidade na Beira do Mar. Por que ela é importante? Da mesma forma que a outra, você não tem a presença do homem, assim, você tem uma presença, né? Aqui a gente já tem uma presença, mas você não tem uma cidade, por exemplo, onde a gente veja a vida dessa cidade, como a gente vai ver um século depois, por exemplo. Então, por que essa pintura ela é importante? Porque é a primeira vez que a gente tem um observador solitário, que não está rezando, que não está trabalhando, ele está olhando. E isso aqui é quase uma bomba visual para quem pensa essa relação entre paisagem, espaço urbano. Se vocês observarem, isso aqui é um espaço urbano, é uma cidade medieval, murada, porque vocês devem saber, mas não custa lembrar, quer dizer, a cidade medieval é murada, por quê? Porque ela está separando o que é do homem do que é o tenebroso. A floresta era o lugar do tenebroso. Quando a gente pensa que a floresta, a montanha, o mar, eles se tornam paisagem a partir do século XVIII. 17 a montanha começa a mudar, mas 18 ela é tirada como uma coisa que é absolutamente insuportável para os olhos, e aí ela começa a ganhar, ela começa a se aproximar do homem. Então, isso é uma conquista. Por que ela começa a se aproximar do homem? Porque ela é reconhecida como paisagem. Então, a gente pode pensar que a paisagem ela é uma versão, é a versão que torna possível a nossa existência nesse mundo. É quando o mundo à nossa volta tem lugar. É porque ele se transformou em paisagem. É quando esse espaço que está lá fora, ele deixa de ser um espaço, um não lugar, para usar, né, um termo em voga há muitos anos, né, hoje, mas que ele vai, pelo meu olhar estético sobre esse espaço, eu acrescento o sufixo agem. A paisagem é a transformação do país do território, que na língua portuguesa a gente não usa mais, né? A gente não designa mais uma região como um país. Em outras línguas, por exemplo, no francês, quando eu posso falar que o meu país é Brasil, é o Distrito Federal, que é o Estado. A gente perdeu isso no Brasil. O país, para a gente, é nação. Como se todos os territórios que compusessem essa nação fossem homogêneos. Problema sério, no ponto de vista da paisagem e da estética, porque não é. Né? Então, quando esse sufixo agem é acrescentado ao país, a paisagem ela se constitui. E a importância desse personagemzinho aqui é que ele está solitário e ele olha. Esse personagem solitário somos nós. É o observador, porque o mundo profano aqui é o primeiro momento, por isso que todo mundo se detém tanto, para quem estuda uma teoria da paisagem, nessas duas pinturas, porque é o momento onde o mundo visível chegou. É o momento onde eu olho o que ele olha. Eu estou sentado onde ele está sentado. Quando a gente vai pegar as pinturas românticas no século XIX, que tem sempre o observador solitário, é isso daqui. Se você pega os trabalhos do Thierry Cunzel, por exemplo, que é o Bill Viola, né, no vídeo, com o tempo dilatado, tem sempre um personagem solitário. É esse personagem aqui, que apareceu no século XIV. Né? Claro que é concomitante, eu não vou entrar muito, porque a gente não tem tempo, mas é concomitante a escalada do Petrarca, nos Montes Ventosos, que é o momento onde o espaço é experimentado, né, com o próprio corpo e tal. Então, de repente, o que vai acontecer? Esse mundo profano que aparece, de repente, ele vai sumir. Aqui é mais um exemplo do século XIV.
onde a cidade é exaltada, é um mundo profano, assim, é um elogio à cidade, é um elogio à vida urbana. Isso aqui se chama Alegorias do Bom Governo, está no Palácio Público de Siena também, muito próximo daquelas duas pinturas em termos de data, início do século XIV, 1329, se eu não me engano, essa. E onde a gente vê a cidade funcionando a todo vapor. Você tem as mulheres, um cortejo de mulheres dançando, você tem o comércio, você tem a construção civil, quer dizer, a cidade inteira acontecendo. Por que chama Alegorias do Bom Governo, né? Quando uma cidade é bem governada, ela funciona. Quando ela é mal governada, ela cai em decadência. Então, você entra na sala, de um lado está a alegoria do bom governo e da outra está a alegoria do mau governo. E o mau governo é completamente despedaçado, a cidade está em ruína, o único comércio aberto é o ferreiro, então, fazendo armas, o espaço que está para fora do muro da cidade, que está para cá, está completamente queimado. O homem, quando não governado pelo homem, né, porque aí é o governo humano, a coisa entra em decadência. Aí, o que vai acontecer, né? Essa janela que se abre assim, para esse mundo profano, ela vai se fechar, inexplicavelmente, porque ninguém sabe por que se fechou, e ela vai se abrir novamente no século XV, nos Flandres, com pintores como Campin, o Van Eyck, que vão... e aí vai ser quase que um método, a gente pode pensar assim, que a pintura flamenga vai ter a janela como um método, né, de relação entre esse mundo profano, que sempre vai ter um interesse maior do que o mundo religioso para os pintores flamengos, sempre. A gente pode ver isso no século XV, no século XVI, no século XVII. O mundo profano sempre solicitou muito mais do que o mundo religioso, e eles vão criar aquilo que, para assim, os teólogos que estudam, né, a paisagem, Alain Roger, Gerard Jacquemin, por exemplo, eles vão falar que ali se instituiu uma coisa como uma bomba visual, literalmente. Por quê? Porque o mundo profano, ele entra na pintura por uma pequena porta. Mas se essa porta ela vai ganhar as dimensões do quadro, e aí a gente pode estender essa janela que aparece aí no século XV até, por exemplo, as obras da Lendarte, que vão para o espaço concreto, né? Então, essa ida para o espaço concreto na arte contemporânea, ela primeiro é anunciada pela visualização desse espaço urbano, desse espaço concreto. Então, a gente pode pensar que a paisagem ela é uma invenção dos pintores que moravam na cidade, é a natureza vista da janela de uma casa na cidade, é a vista da janela no final da rua, né? No limite entre natureza e cultura. Então, assim, você tem toda a cena religiosa, mas o que é importante é isso daqui, e é aqui que eu vou me deter, que é o fundamental para mim, que é o momento onde a cidade ela é vista, mas ela é vista por uma moldura. Ela não está ainda alargada, né? Você tem um Van Eyck no século XV que ele vai pintar umas arcadas e aí essa moldura vai se ampliando. Mas aqui é exatamente uma moldura que se cria para intensificar esse recorte aqui, para mostrar que isso não é apenas um fundo, né? Mas que há uma vida que pulsa nessa cidade. E para a minha pesquisa, e para a minha tanto pesquisa teórica quanto artística, essa noção de janela ela é fundamental, porque se eu penso a paisagem cotidiana, eu penso meus trabalhos como formas de janelas, assim, como é que a gente ajanela o cotidiano. Mas hoje, aqui nessa fala, eu vou me deter nessa moldura aqui. Por quê? Porque se a paisagem ela é um recorte, né, ela é um limite que é desenhado pelos olhos, né, significa que eu excluo. Eu não consigo, como a gente não consegue ver tudo, como a gente não é onividente nem onipresente, a gente vê porque não vê. Então, a gente pode, né, partir do ponto de vista que somos todos cegos. Porque tudo que a gente vê significa que algo foi deixado para trás, algo foi abandonado. Então, eu vou me interessar nessa moldura aqui, para tentar entender um pouquinho desse conceito que eu falei para vocês. Então, o primeiro aspecto é entender que a paisagem e o olhar, eles são assim, como faces da mesma moeda. A paisagem não existe sem olhar, em princípio. A gente vai ver que esse olhar é muito maior do que o
o órgão fisiológico, né, da visão, é muito maior do que isso. O olhar, ele é um recorte, a gente aprende a olhar, a gente aprende a recortar o mundo da forma como a cultura ensinou, enfim, todo mundo está careca de saber disso. Em princípio, todos nós somos dotados da mesma capacidade perceptiva, mas ela é regulável em função da nossa experiência, né, em função do nosso aprendizado. Então, se a paisagem ela é um recorte, aí a questão que me move é aquilo que ficou fora dessa moldura, aquilo que ficou, que não entrou no meu enquadramento, como é que a gente chama isso, né? Então, tem gente que vai chamar, o que não entrou, o que está fora desse enquadramento, ele é invisível. É muito simples, que é uma relação entre... Muito simples não, é muito complicado, mas é uma relação entre o visível e o invisível. Eu não vou trabalhar com essa relação. É aí que entra essa noção que eu falei no início de vocês, que é que em francês se chama o in-vue, que é o não visto, é um não visto temporário. Por quê? Por que eu não chamo de invisível? Porque o invisível, ele não muda de estatuto, assim. Então, esse espaço que me separa de vocês, ele é invisível e ele não vai mudar, não vai aparecer alguma coisa aqui no meio. Se eu me aproximar demais de vocês, eu não vou ter foco para ver vocês. Mesmo assim, sempre há um espaço entre uma coisa e outra. E esse espaço entre essa coisa e outra, ela não muda de configuração. Então, isso seria mais ou menos o invisível. O in-vue, eu vou usar o termo em francês, tá, gente? Esse não visto, ele tem a todo momento a possibilidade de surgir no visível. Então, o que eu queria falar um pouquinho é como é que eu construí hoje esse conceito, para a gente entender o que é essa vertente sombreada da visão, assim. Então, eu fui entender o que é essa moldura aqui, por que essa sombra acompanha sempre a visão, né? Porque a gente tem que pensar que o olhar sempre foi associado a uma clarividência, como se a gente iluminasse todos os cantos do mundo e a gente acha que dá conta desse mundo, né? Na verdade, a gente pode pensar que o nosso medo, o nosso pior medo é deixar de ver. Nosso pior medo talvez seja experimentar essa cegueira. Não é uma apologia da cegueira, não vou furar meus olhos para tentar fazer a experiência da cegueira, não é isso, mas é tentar entender o lugar da sombra que está junto. A gente só vê porque a gente tem uma parte de sombra que acompanha a visão, e é essa parte sombreada que me interessa pensar. Por isso que eu trouxe essa imagem com essa janela marrom, mas também não era de propósito, mas assim, é essa espessura que compõe o limite daquilo que eu vejo e daquilo que eu não vejo. Então, se o olhar ele emoldura, como é que a gente pensa aquilo que está fora e aquilo que está dentro da moldura também? Porque o que está fora, está fora. Uma vez que eu posso dirigir meu olhar para cá e a moldura se deslocou comigo. Eu dirijo para cá e a moldura se deslocou. Então, sempre, todo movimento da visão traz esse movimento do que eu chamo da invisão, que é essa visão sombreada. É uma visão marginal. Então, para eu entender essa cegueira, ou essa noite, ou essa sombra, ou essa bruma, né, que vela a nossa visão clara e distinta das coisas, eu fui vamos pensar assim, na etimologia da palavra. Eu fui entender primeiro, e eu sei que está muito em voga hoje, o prefixo in, mas se a gente olha, o prefixo in significa estar incluído e estar excluído também, como negação e como estar incluído na visão. Então, é uma negação temporária da visão, mas é uma instância que ela está dentro da visão. Se tiver muito abstrato, vocês podem me parar, mas é essa relação entre cegueira e não cegueira, na verdade. Então, o in-vue, essa invisão, que é esse modo de ver da sombra, essa vertente sombreada da visão, a gente pode pensar como uma negação da visão, uma negação temporária, e pensar naquilo que está incluído na nossa visão, que acompanha a nossa visão. Então, para construir o conceito, eu fui olhar primeiro o que é a cegueira. O que é você ser privado da visão e você ter que reconstruir, reconfigurar o desenho
do espaço à sua volta, não pelos olhos, mas por uma visão, por exemplo, como esse aqui é uma imagem do Balcar, né, de Eugen Balcar, o fotógrafo cego, mas como uma imagem que para ele é uma imagem do visível, que é a imagem do espírito, né, a imagem de uma reserva de visibilidade. Então, a cegueira é muito fascinante como área de leitura e de estudo. Por quê? Porque quando a gente pega os textos dos iluministas, especialmente do Diderot e do D'Alembert, que escreveram muito sobre a cegueira, eles, ao mesmo tempo que eles estão olhando para a razão que ilumina tudo, eles vão olhar, eles vão entender que a razão não é suficiente para perceber, porque a razão não dá conta de esgotar todas as possibilidades de compreensão do mundo. Eles vão para os cegos. Então, o Diderot tem 2 livros dele, um se chama Cartas para uso daqueles que veem, e ele tem um aditivo dessa carta depois, que é Bougainville, Cartas para Bougainville, que é para que aqueles que veem entendam o que é não ver. E entendam que isso não é uma privação, não é uma falha, mas que pode ser uma maneira muito instigante de compreender o mundo à nossa volta, né? Então, o Diderot ele fica muito fascinado porque ele fala, não é, como é que essas pessoas acreditam que dão conta? Ele vai ficar fascinado porque, primeiro, os cegos que ele entrevista, que ele conversa, ninguém vê a falha. Ninguém vê a cegueira como falha. Isso é a primeira questão que ele se coloca. Mas como é que eles não veem que isso é uma falta? E ele vai começando a mudar o próprio entendimento que ele tem da cegueira. Então, ele entrevista um senhor, por exemplo, que ele fala para ele, se você tivesse agora a condição de receber uma visão límpida, translúcida, você aceitaria? Ele fala, não. Vale mais eu aperfeiçoar um órgão que eu tenho do que ganhar um que eu não sei usar. Então, ele fala, eu preferia ter braços mais longos para tocar a lua do que ter olhos mais potentes que eu não vou saber usar. Ele fica estarrecido com isso, porque ele fala, o cego, ele fala, para mim, o tato, ele resiste, ele dura muito mais do que a visão. A gente vai perdendo a visão com o tempo, e o tato não. Então, ele começa a ficar muito impressionado. Outro caso que eu sempre cito é de uma jovem de 22 anos, que é extremamente feliz. Ela morre com 22 anos, ele passa muito tempo com ela, e ela é extremamente feliz, porque ela fala, dos diálogos, né, ele pede para ela imaginar um cubo, ela fala, está feito. Corte o cubo em tantas partes, está feito. Aí, no final de uma série de questões, ela fala para ele assim, ele pergunta para ela, muito intrigado, né, mas como é que você vê? Me explica como é que você vê. Aí ela fala, como você, dentro da minha cabeça. E aí ele fica estarrecido, quer dizer, que é muito além do órgão fisiológico, né? O olhar, ele vai além do que a gente olha para fora, né? E talvez ele se direcione muito mais para dentro do que para fora, na verdade, né? Então, eu fui ler um livro do Balcar, que é extremamente triste, que chama O Vidente... Seria algo como o vidente absoluto, onde ele fala como é que ele foi dando adeus ao mundo visível. É muito triste, assim, nem dei conta de ler tudo, porque ele vai falando como é que ele foi abandonando e como é que ele criou um método para não esquecer. Não sei se vocês sabem todos, mas o Balcar ele ficou cego, primeiro de um olho, com 7 anos, por uma mina de guerra, ele é uma vítima da guerra, e o segundo foi um galho. O único olho que ele tinha foi furado por um galho, quando ele tinha 11 para 12 anos. E aí ele ficou cego definitivamente. Então, a imagem que ele tem é uma imagem anterior a essa segunda cegueira. E ele fala como não perder o azul do céu, como não perder o verde da folha. E ele vai descrevendo como é que ele guarda, como é que ele tenta, o tempo todo, no exercício de rememorização, guardar uma visão. Então, ele faz esse tipo de imagem que vocês já devem ter visto. Tem umas que eu não gosto muito, mas essa eu gosto, que é a casa dele. Ele tem ele trabalha teoricamente sobre a noção do que é o visual e do que é o visível. Para ele, o visual é aquilo que os olhos veem, simplesmente, ele fala, e o visível é aquilo que a gente vê internamente, né, que é essa visão interna. E ele não se
Não, eu acho que ele não se vê em menor valia por não ter os dois olhos. Produz muito, com auxílio sempre da sobrinha dele. Não vou me deter muito aqui, mas o livro dele, para mim, foi muito importante para pensar essa noção desse não visto, porque como é que a gente vai criando um método da memória, um método para não esquecer? Como é que a gente vai criando uma reserva de visibilidade que, se a gente for pensar, ela é infinita e a nitidez não está nela. Essa ilusão de que a visão tem que ser nítida e clara, tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Max Milner, que ele fala, na verdade, isso é um desespero para que a gente não se sinta estrangeiro aos espaços. Então, a gente precisa dar conta de tudo que está nesse espaço para que em nenhum momento a gente se sinta estrangeiro nesse espaço. Né? Então, ele fala que o que é a cegueira, o que é a sombra, o que o inverso do visível, ele fala o avesso do visível traz, é justamente saber que o desenho é sempre outro. Que a sombra, ela vela porque ela traz a perdição, assim, né, entre aspas. Assim. Você não reconhece mais aquilo. E ao não reconhecer, você perde o poder. Né? Você perde o poder do controle do desenho espacial, vamos dizer assim. Né? Eu fui nessa tentativa de entender a cegueira, eu peguei, assim, eu trouxe para vocês 3 exemplos, né, que eu chamo dos 3 artistas da prática das 3 cegos. Né? O Balcar foi uma cegueira acidental, vamos dizer assim, mas na história da arte, assim, da arte contemporânea, não são poucos os casos de artistas que se impuseram a cegueira para tentar experimentar o próprio trabalho de outra forma. Né? Então, eu trabalhei com essa série de desenhos do Robert Morris, de 73, que é uma série bem grande de trabalhos, onde ora ele se venda, ora ele chama pessoas e venda os olhos das pessoas. E ele, especificamente, esse é o primeiro desenho dessa série, ele tem uma metodologia da cegueira que é incrível, porque ele dita o tempo que ele tem que ficar vendado, o tempo que ele tira a venda, ele calcula o tempo que estava previsto para a realização desse desenho, o tempo que, de fato, foi necessário para ele fazer o desenho, os fracassos, o que deu certo, o que não deu certo. Então, é uma cegueira absolutamente controlada. Então, e isso vem acompanhado no verso desses desenhos. Quando a gente olha o vídeo desse trabalho, a gente tem a impressão que ele é, na verdade, um escultor, porque ele substitui a linha aí pela digital. Né? Então, é como se ele estivesse amassando uma matéria escultórica. Assim. E ele, o tempo todo, ele pensa nessa série, ele fala... realmente, o tempo da cegueira nunca é correspondido ao tempo que é ditado pela visão. Porque ele, fora da venda, ele dita um tempo. Não, eu tenho 3 minutos para realizar isso. Ele nunca, na verdade, termina no tempo do projeto. Nunca. É sempre a mais ou a menos. Aí ele vai... É muito bonito quando ele fala, assim, quando a gente está na cegueira, realmente, ou você aprende as leis dessa cegueira, ou você vai estar sempre procurando o dia na noite, né? E nunca vai dar certo. Um outro trabalho que eu usei para pensar a cegueira foi do Dennis Oppenheim, um vídeo também, que é o filho dele, desenhando nas costas do Dennis Oppenheim, e ele está de olhos fechados, reproduzindo esse desenho. Quer dizer, se no trabalho anterior do Morris era uma superfície de papel, né, sobre a mesa, quem puder ver, é muito bonito ver a execução desses desenhos cegos do Morris, e esse também. Porque a superfície de papel do Morris é substituída aqui pelo corpo. E então é como se o Dennis Oppenheim, a partir do tato, né, do filho, ele reproduz. E é óbvio que não vai ser o mesmo desenho. E ele só abre os olhos quando o menino tira a caneta das costas do pai. Então, assim, é o corpo como vetor, né? É o corpo, é a sensação, meio pleonástico, né? Assim, mas é o que ele sente no corpo que faz com que ele avance no mundo da cegueira, que ele avance na noite, né? E nessa pesquisa, assim, sobre esse estado cego, sobre a cegueira, eu encontrei, tem traduzido em português já há algum tempo, que é uma curadoria que o Derrida fez, que se chama Memórias Cegas, alguma coisa assim, onde ele vai pensar o trabalho do desenhista, o que é o desenhista. E, para ele, essa é a imagem que
para ele fala, posso estar variando, né? Ele não usa o termo, ele é muito mais bonito do que isso, mas assim, será que eu estou alucinando em entender que a figura do desenhista no trabalho, no momento em que ele está no traço, né, se assemelha a essa figura pintada no século XVIII por Antoine Coipel, que chama. Isso é um estudo, e para o Derrida ele fala, todo artista, ele convive intimamente com a noite dessa cegueira. Isso é um cego que é cambaleante, é quase como uma cabra cega, né? Aquele jogo assim, meio macabro. E é muito bonita a passagem no livro, se vocês quiserem ler, vale a pena, onde ele vai falar sobre o que é esse estado cego do artista. Que ele fala do desenhista, mas, em última instância, a gente pode pensar que todos nós, para uma forma acontecer, para uma forma ser definida, para um trabalho nosso acontecer, a gente passa pela noite, a gente passa pela escuridão, né? O Matisse, no livro dele, Escritos de Artista, quando ele pensa aquela série de desenhos, temas e variações, ele fala, no momento onde eu coloco o lápis no papel, não sou eu que guio, é a noite que me guia. Até o momento, nessa passagem, ele fala, eu posso estar, mesmo que o modelo esteja próximo de mim. Não, eu não estou no comando. Quem está no comando é essa noite, que é essa cegueira. É um momento, até a forma ser completada, vamos dizer assim, se isso a gente sabe que não é tão tácito assim, mas há essa imersão no mundo da cegueira. Então, eu acho que o nosso lugar como artista é nesse terreno movediço, entre essa forma que vem à luz, se a gente pode usar assim, né, sem nenhum caráter teológico, nada disso, mas é a forma, quando um trabalho ganha forma, é como se ela aparecesse, né, nessa visibilidade nítida, mas ela deixou atrás de si um rastro enorme nessa cegueira. E que talvez seja aí o risco de todo o trabalho, né? Como é que a gente vai tateando. O Derrida ele fala, no fundo, todo artista ele vai tateando, ele vai cambaleando, quase em queda, né? Só que a gente sabe que não é toda hora que a gente cai. Então, para entender essa cegueira, muitos textos falavam da cegueira como noite, textos assim, muito bonitos sobre o que é você se sentir em casa na noite. Aí, claro que eu fui olhar à noite, fui para pensar esse conceito de en-vue, né, da não-visão, eu fui entender o que é essa não-visão, o que é aquilo que naquele momento não foi delimitado pelos nossos olhos, mas que está ali, disforme, está na sombra, tá, espera que a gente desvie o olhar, né, enviese o olhar e dê a forma que ele está ali, latente, né, meio quase que pulsando. É como se tivesse, a gente pode pensar assim, o en-vue é como se ele estivesse num ponto próximo da ebulição. É o momento onde ele vai transgredir a sombra e virar visível. É uma das definições mais bonitas desse conceito do en-vue, que muitos autores, Jean-Luc Marion, Marie-José Mondizan, o Godard, tem um texto sobre o en-vue no cinema. Eles não usam assim da maneira como eu usei aqui, que é um caráter muito mais político do conceito, do que é você não ver, né? Mas é um termo que não entrou no dicionário, não é corrente na língua francesa. No Brasil, em português, a gente tinha o inviso, mas que caiu em desuso, que é uma pena, porque era justamente essa instância entre o que é visível e o que não é visível. A gente tinha na língua, me parece, até o século XVIII, o inviso. Então, eu fui entender o que é essa sombra, né? Essa sombra que traz a cegueira, e essa sombra, como vertente noturna da visão, eu fui entender o que é a noite. Né? A gente pode pensar que, se as coisas estão na sombra, eu não posso olhar para essas coisas com um olhar diurno. Eu tenho que olhar com um olhar noturno, porque senão eu vou estar sempre procurando o dia na sombra, né? E quando o movimento tem que ser olhar à noite, olhar a sombra como ela embaçada, noturna, escura, pretume. O Victor Hugo ele tinha muito medo da noite. Né, nos Miseráveis, ele tem uns trechos que ele fala da noite, e ele tinha muito medo, por quê? Porque ele falava que na noite o que ele tinha era só uma camada espessa de luz que invadia tudo, que ele não reconhecia mais nada. Então, ele só ansiava pelo dia. Ele até tem um termo que ele cria, que é o ver preto, mas como esse ver preto sintetizando o tenebroso.
E aqui o que eu gostaria de acentuar é assim, que essa sombra, para mim, ela não é tenebrosa, ela é uma vertente noturna da visão que todos nós temos. Então, para entender o que é a noite, e aí tem textos maravilhosos sobre a noite, é óbvio que eu fiz um percurso assim por alguns pintores, né? O Turner com Os Pescadores ao Mar, que é essa noite sublime que vai devorar, né? Que devora o homem, né? A noite e a sombra, eles têm esse caráter do sublime. Por quê? Porque eles desestabilizam a nossa posição de observador privilegiado, que dá conta de tudo, né? Na noite, quem já fez a experiência da noite sem a iluminação, e a gente está cada vez menos fazendo uso dessa noite, por quê? Porque a Terra está praticamente toda iluminada, então o que a gente tem é uma experiência da penumbra, né, que não é nem dia nem noite, mas é uma penumbra cinza, mas quando você faz a experiência da noite, que eu chamo de noite noturna, você entende que o mundo mudou. Assim, você está no mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, porque você não reconhece aquilo que está à sua volta. Tem a Geneviève Clancy, que era uma professora, ela é filósofa, mas era poeta também. Ela falava que na noite, aquilo que está, o mundo à nossa volta, ele faz com que a gente não reconheça. Por quê? Porque o dia traz a identidade, o dia traz a forma. Então, é como se eu não reconheço que isso é uma cadeira, na noite, isso vira o quê? Vira um monstro. Assim, se a gente olha as fábulas infantis, né? Branca de Neve, por exemplo, que o tronco vira jacaré, que o galho de árvore vira monstro. É a noite que vem velando, né, a identidade dos objetos que estão à nossa volta. Então, essa noite sublime é uma noite que vem para devorar, né? A noção de sublime eu acho uma noção muito bonita de se pensar, porque é aquele momento onde você está na beira do abismo, e para você não sucumbir, né, ao abismo, para você não se jogar nesse abismo, você encontra forma de resistir a esse abismo. Então, o Turner, todo mundo sabe, né, que trabalhou muito essa noção de sublime, é um mar que vai sendo devorado, né, um mar que vai sendo devorado, não, perdão, que vai devorando esse barco, né, e a gente tem a luzinha do homem e a luz da natureza, que infinitamente brilha muito mais do que o barquinho desesperado ali para avançar nessa noite e nesse redemoinho do mar. Tem um outro pintor que, para mim, foi muito importante, que é o Whistler. Ele tem uma série de 32 pinturas que ele chamou de noturnos. No início, em homenagem ao Turner, ele chamou de clair de lune, que era muito comum, né? Mas ele falou que quando ele descobriu noturnos, o nome que ele vai buscar na música, na verdade, ele fala: noturno sintetiza tudo o que eu desejo e tudo aquilo que eu não quero. Então, assim, e é muito bonito porque quando você vê essas 32 pinturas reunidas, você entra na noite de Londres, que ele pintou muito Londres, e você desconhece que aquilo é Londres. Às vezes, você tem o parlamento lá que ele pintou muito, e ele dissolve na noite, ele pintava na beira do Tâmisa e concluía as pinturas em ateliê. E ele fala, tem uma conferência que ele fez que chama 10 O'Clock, que foi traduzida no francês, para o francês pelo Mallarmé, que ele fala que, para ele, quando a noite, ele fala, quando o véu da noite cobre de poesia a cidade, as torres se transformam em campanários, as lojas se transformam em palácio, suspensas em direção ao céu. É lindo, porque ele está numa Inglaterra industrial, né? Londres, num momento de revolução e transição, né, industrial, e ele vai pintar à noite porque ele quer justamente entender que véu é esse que cobre de poesia a cidade que ele desconhece. Então, esse é um exemplo esse é outro, onde a gente desconhece Londres. E, pensando na noite, né, eu fui olhar um pintor contemporâneo aí, que se chama Thierry Decordier. Ele é um pintor belga, e ele tem uma produção que eu acho, essa parte da produção noturna dele, a gente pode fazer, tem duas pesquisadoras, Baldine Saint-Giron e a outra eu esqueci o nome, me fugiu agora, que elas fizeram uma história da arte pela vertente noturna. E é muito bonito, porque a maioria dos artistas tem uma
uma produção noturna também. E quando a gente percebe nos museus, o que fica é a produção diurna. Eu acho que isso também dá para a gente pensar muita coisa. Por que a parte sombreada, noturna dessa produção, ela aparece em determinados momentos, né? Então, o Thierry Decordier, não, ele tem uma série muito grande dessa praia. Isso é uma praia, se chama Noite Flamenga. Ele sempre morou em Ostende e em Gand, na Bélgica, que são cidades perto do mar. Ostende é litorânea e Gand é bem pertinho. E ele sempre pintou a mesma praia, na noite. Você não tem uma imagem dessa praia de dia. Então, ele fala, eu pinto a mesma paisagem, porque na noite ela nunca é a mesma coisa. A cada momento que eu pinto da noite, eu estou em outro lugar, né? Então, essa Noite Flamenga, e essa que se chama A Última Paisagem, onde a gente só tem a gente sabe que é o mar, porque quando você estuda a produção dele, a gente entende essa fixação pela mesma paisagem, né? E ele transforma essa última paisagem numa referência, eu acho que muito explícita, ao Malevich, ou Malevich, né? Depois da exposição, com o quadrado negro sobre fundo branco. E quando a gente olha, quando eu fui ler o Malevich falando sobre o quadrado negro sobre fundo branco, eu não consigo falar Malevich, olhando o quadrado negro sobre fundo branco, ele fala dele como a noite. Ele usa que para ele, o negro ali, a noite que ele pinta, é muito mais interessante. Aí vem aquela célebre passagem do que um rosto, do que uma paisagem, que é a síntese da síntese, o que fica é o véu noturno. Então, o Thierry Decordier, ele reivindica essa... É quase como se ele criasse um traçado assim, genuíno, se isso é possível, né? Qual que é o traçado mínimo? Qual que é o elemento essencial para que essa paisagem que ele pinta aconteça. É óbvio que falar da noite, falar dessa vertente sombreada da visão, não significa que só na escuridão, quer dizer, só no pretume é que essa visão interna, esse não visto, ele esteja presente. Na verdade, o que eu acho o que eu penso, né, que os meus trabalhos interrogam é assim, até onde vai o contorno da paisagem, né? Até onde vai o limite da nossa visão, até onde resiste o contorno dessa paisagem quando as condições de visibilidade dessa paisagem não são as melhores. Como é que você faz para ver, para olhar na adversidade, né? Como é que você faz para manter o contorno de uma paisagem num ambiente tão hostil? E que eu não tenho esse drama que a cidade é um ambiente tão hostil. Acho que também não é tão maniqueísta assim. Mas quando as condições de visibilidade não são ideais, o que acontece para que a gente continue a ter o desenho do mundo com a gente? Porque eu acho que a paisagem é isso, é essa relação entre o que a gente vê fora e o que a gente traz dentro. Talvez o que a gente traga dentro seja muito mais fundamental para a existência da paisagem do que simplesmente eu estar de olhos abertos aqui. Porque a gente sabe que estar de olhos abertos não significa ver, né? Estar imerso na visibilidade não significa estar em contato com essa visibilidade. Então, esse olhar sombreado, essa vertente noturna da visão, ela é uma possibilidade de redesenhar o mundo à nossa volta, assim, a partir do que a gente viu. A gente pode não estar vendo agora, mas a gente viu ontem, né? Eu posso não estar encontrando nada para ver nesse momento, mas com certeza eu já sonhei esse espaço, eu já imaginei esse espaço. Então, se a gente pode pensar que a paisagem ela se compõe daquilo que eu vejo, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu imagino, daquilo que eu sonho, daquilo que eu ouvi dizer, quer dizer, do relato. Ela é uma elaboração mental, mas ela é o elo entre essas camadas de visão, né? Então, à noite, assim, ela não esgota as possibilidades, porque você tem outras nuances sombreadas, assim, a bruma, a neblina, por exemplo, que aí são outras instâncias, nuances que eu fui entender também, que é o momento onde a gente é cego no dia. Em plena luz do dia, de repente a neblina ela aparece e cega. E com a mesma rapidez que ela vem, muitas vezes ela se vai, né? Como é que é esse estado de cegueira diurno? Mas aí eu acho que podemos mostrar um pouquinho, né?
já dou no meu tempo. Então, eu tenho trabalhos da noite, da bruma, uma bruma que é branca, 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 e uma bruma que é cinza. Assim, são essas gradações assim, da sombra. Porque a bruma, a neblina branca, ela é sombra também. Ela é opacidade, em plena luz do dia. Né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos. É sempre difícil fazer uma seleção, mas eu tentei. Só me localizar aqui. Onde eu tentei trazer aonde há uma relação entre a noite e o dia, há uma relação só com a noite, onde há uma relação com a sombra, como é que essas instâncias assim vão aparecendo e como é que a gente vai, no final das contas, eu acho que a visão ela é uma urdidura de luz e sombra, assim, o tempo todo, de dia e noite, né? Tem o Blanchot, ele fala da noite, muito bonito, que ele fala a noite, a noite narra o dia e o dia narra sobre a noite. Né? Tem muitos textos bonitos sobre essa questão da noite, que o momento é o Blanchot que fala também, ele fala que o dia seriam como janelas que se abrem no mar noturno. O dia, na verdade, a gente estaria imerso na noite, e o dia seriam esses lampejos, como se a cortina se abrisse no imenso véu negro da noite, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns. Eu sei que vocês já conhecem, alguns aqui já conhecem, mas peço paciência para aqueles que nunca viram. Esse é silencioso.
Então, eu vou, de repente, deixo para as questões no final, né? Porque é um trabalho, senão eu vou falar de cada um, não sei como vocês preferem, se a gente deixa no... isso é só para situar, então, é um trabalho que foi feito numa pontezinha que liga a Notre Dame a uma avenida, um boulevard muito movimentado em Paris, e eu estava querendo filmar, na verdade, o que acontecia do outro lado da rua, do outro lado da ponte. E quando eu vi que lá não estava acontecendo o que eu queria, que eu atravessei a pontezinha, aí eu me vi. Eu falei, a coisa está acontecendo desse lado e eu estou igual uma pateta buscando uma coisa que não está ali. Estou querendo ver, assim, forçar minha visão a enxergar o que não está. É muito óbvio demais, assim. Então, e aí eu vi que a partir que é um movimento filmado, é um movimento das nuvens, né? Sem edição, assim, sem montagem. E então sou eu e meu marido com a câmera e a gente aparecendo e desaparecendo. E como é que o momento em que que a sombra entrava no meio do dia e a gente ganhava posição, eu fiquei pensando muito nisso, assim, como é que assumir um lugar na sombra, assim, o meu lugar da sombra em plena luz do dia. Então, esse trabalho surge. É claro que meus vídeos, aqui eu vou mostrar só a produção em vídeo, eles solicitam, assim, exigem do espectador uma certa paciência. Tem gente que diz, não acontece nada, mas isso, para mim, isso é muito. Só esse movimento de revelar um mundo na sombra, assim, né? Uma existência na sombra, para mim, isso já é muito. Se eu colocasse qualquer áudio ali, eu estragaria com o que é importante. Para mim, já é uma imagem excessivamente ruidosa até. Então, muitos trabalhos não têm áudio, porque eu acho que a imagem em si ela já é ruidosa, né? Eu queria, se vocês tivessem ainda paciência, tem alguns trabalhos que eu gostaria de mostrar inteiros, por exemplo, onde há uma pesquisa que acompanhou essa relação dessa passagem do dia para a noite. Esse é um deles, onde eu filmei da janela da minha casa, onde eu morava lá, e é uma série de trabalhos que eu filmei durante 1 ano e meio, só o que eu via da minha janela, obsessivamente, assim.
É isso, gente. Obrigada.